Boa noite, doutora Mariana. Um prazer Boa novamente dividir noite. com você esse espaço. Por favor. Você está atualizando para mim, você está me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Você deu uma sumida aqui, mas tudo bem. Se você está me vendo e me ouvindo, tá Hum? bom. Você deu uma sumida para Eu mim. tô, eu tô te vendo, mas enquanto você vai falando um pouquinho da live aí, eu vou mandar uns negócios aqui. A live é Ah, sobre o quê? Se quiser, fica à vontade para se apresentar. O objetivo dessa live, eu e você, cumprimos rigorosamente o horário, pontualmente estamos aqui para a live, né? Então, por favor. bom, doutor André. Hoje nós iremos falar sobre um assunto super prevalente na medicina da dor, que é a dor miofascial. Até 95% dos pacientes com dor crônica têm. A dor miofascial é a dor que está no músculo, né? A dor da musculatura esquelética. E é legal a gente falar, né, que é a maior causa de dor em pacientes com idade laboral. E também que a maioria das vezes ela é secundária, né? Isso é muito interessante, porque a maioria das vezes ela é secundária. Então a gente sempre tem que procurar o que está causando essa dor miofascial. E essa dor miofascial é aquela dor associada aos pontos gatilho, né? Se a gente palpar aqui na musculatura do trapézio, né? Que são a musculatura do pescoço e tudo. Ué, a doutora Mariana saiu? O negócio tá tão brabo assim? Então, como a doutora Mariana estava falando, ela caiu por algum motivo, ela desapareceu. Mas nós vamos estar falando exatamente disso. A síndrome miofacial, né? Falando daqueles pontos gatilho, aqueles nódulos, aqueles carocinhos que dá em alguns músculos e geram dor em outras áreas. Nós vamos estar falando especificamente disso, como poder aliviar e como poder identificar e como poder tratar. Pois bem, Mariana, você caiu, sei lá por quê, mas por favor. Não, eu comecei a não ver mais nada aqui, eu achei que eu tinha caído, sei lá. Mas aí voltei. Então, essa dor, né, que é associada a esses pontos, né, que esses carocinhos que a gente tem, esse aqui no trapézio é muito comum, né, eu acho que se todo mundo palpar aí deve ter. Esses pontinhos que o pessoal gosta de fazer massagem, né, que o pessoal fala que é carocinho, nozinho. Então, essa dor associada a esses pontos gatilho, que a gente chama, doutora André, é super prevalente, né, é muito comum. Hum, Eu acho que não tem ninguém que não tenha pelo menos um gatilhinho. E uhum. é muito, muito prevalente também nos pacientes que têm dor crônica, né? E daí forma a famosa síndrome de dor miofacial. Você falou uns trem muito legal aí, tipo, é o que a galera procura, né? Que tem aquele nódulo que gera dor e como tratar isso aí, se é muito prevalente, se aquela é a causa da dor. Porra, a causa da dor pode até ser, né? Se é a causa principal da dor, mas de um modo geral, esse nódulo ele vem de forma secundária, isso que é importante as pessoas entenderem. E é o ganha-pão, às vezes, do massagista e do fisioterapeuta, que, ou seja, pô, fica só soltando o nó. Tem aquele caroço, vai num massoterapeuta, no fisioterapeuta, solta o caroço, aí alivia, aí na semana seguinte tá com o caroço, vai de novo. É uma alternativa, né? Sem dúvida. Mas, de fato, tem que procurar o que gera esse nódulo. Mas Mas eu eu estou acho querendo legal aqui, estou me a gente, localizando aqui nas paradas. Ah, pode continuar. a gente falar o que é esse caroço, né, doutor André? Eu gosto sempre de explicar para os pacientes, né, que esse caroço ele é uma área de isquemia, né, no músculo. Então, o que é isso? É uma área que está pobre em oxigênio naquele músculo. Então, a gente não sabe muito bem, né, por que forma essas áreas de isquemia. Tem várias causas associadas à dor miofacial. A inatividade é uma delas. É uma delas, mas o superuso também é uma delas, né? A solicitação daquela musculatura, muita solicitação daquela musculatura, ou então pacientes ou atletas de alto nível também. Então, assim, você desenvolve essa área de isquemia ali, essa área que está chegando pouco oxigênio. Isso faz o quê? Faz o músculo contrair e gera dor. Né? Então, você fica com aquele músculo tenso, aquele músculo duro, isso gera dor. E a dor gera mais contração, mais isquemia, gera mais dor, que gera mais isquemia, gera mais contração. Por isso que é importante a gente inativar esse ponto de gatilho, né? Porque se a gente não soltar ele, não interromper esse ciclo, a gente não consegue ter alívio da dor. Então, acho legal
falar um pouquinho sobre o que é, né, ponto gatilho. Primeiro tem que diferenciar algumas coisas, porque nem todo mundo assiste live com a gente toda semana. Eu vou falar o que são esses nódulos, né? Mas a dor não é tudo igual. Aquele papo que a gente fala aqui, Mariana, acaba aqui nesse negócio de live. Nem sempre quem assistiu a semana passada assistiu hoje. Por exemplo, minha mãe assistiu a semana passada. Aí ela mandou essa semana minha irmã. Aí a gente fica alternando. Então a gente tem que atualizar as pessoas que estão entrando. Ô, dona Tânia, um beijo pra senhora, viu? Que Deus abençoe. O café tá ruim, né, Mariana? Tá Você bom. fez uma cara aí. Tá com a cara horrível esse café. Deve tá frio. Deus o livre. Então, nós temos basicamente dois tipos de dores. Eu lembro quando comecei a trabalhar com dor, as pessoas olhavam assim, meu Deus. Então, tem dois tipos de dores. Vou botar assim. Pode classificar em mais. Eu vou pegar uma classificação de dois tipos. Ou a dor ela é aguda, ou a dor ela é crônica. Uma dor aguda, ela tem uma função de alerta. Ela tem uma função biológica. Ela serve para te proteger e me proteger. Por exemplo, você está ali fritando um ovo e de repente você se descuida e pega na parte de ferro ou de alumínio, sei lá, que está quente e você pá, tira a mão dali. Isso é uma dor aguda. Você tirou a mão porque deu uma dor ali e tal. Se não tivesse aquela dor, o que você ia fazer? Você ia continuar segurando ali. E isso ia queimando, aumentando os graus ali de queimadura até pegar tecidos mais profundos e provocando coisas piores. Abrindo a passagem ali para, de fato, alguma microbactéria do mal entrar no teu corpo, provocar uma infecção e você morrer. Então, a dor ela tem uma função protetora. Agora, a dor crônica, ela já não tem essa função. A dor crônica, ela é uma patologia. Então, aquela dor que você tem, que começou e ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela não melhorou, sem nenhuma função biológica de fato. Ela não está ali para te alertar de mais nada, ela está ali porque é só para te apurrinhar a tua vida. Ela é uma dor crônica, né? Isso é importante. E nós hoje nessa live estamos falando de algo que é muito prevalente dentro dos pacientes que têm dores crônicas, que são os pontos gatilhos, que são aqueles nódulos que são caracterizados pelo seu estímulo gerar uma dor à distância, uma dor referida. A gente sempre pega o nódulo da cervical, mas eu vou pegar então um nódulo diferente, um nódulo no bumbum. Quem faz fisioterapia vê que o fisioterapeuta às vezes passa uma bolinha para você ficar sentando em cima de lado para alongar um músculozinho do glúteo. Porque ali pode se formar um nódulo e esse nódulo gera dor tanto na lombar quanto indo para a perna. Ou seja, muitas vezes confunde ali como uma síndrome, uma dor do ciático, do nervo da coluna. Ou uma dor no pescoço que vem para a face, uma dor da face que dá dor no templo, uma dor na pescoço também que dá dor na parte posterior do corpo, uma dor nessa pá que a gente tem que desce para o braço. Ou seja, são dores, são nódulos musculares que você sente esse nódulo, esse caroço, e ele se caracteriza por gerar uma dor à distância, chamada de dor referida. O que difere muito dos tender points, que são outra coisa que não tem nada a ver com pontos gatilhos. Não é isso, Mariana? Agora, né? Vocês estão que nem eu aí aqui. Eu estou apertando aqui para ver se não é o mute. Porque a Mariana não escuta nada, né? Eu acho que ela está no mute. Sabe assim que... Você tá muito alto o seu som hoje. Meu som tá alto? Tá alto. Porque você me escuta bem. Eu falo... Mas tá bom. Agora tá bom o som para você? Porque na realidade não estou te ouvindo. Aí eu quero que você fale um pouco aí da diferença entre ponto gatilho e... Ô, bem-vinda! Você deve ter esse nó de sim. Todo mundo tem dor. Todo mundo que tem alguma dor crônica, assim, eu vou dizer todo mundo, porque praticamente todo mundo, assim, ele tem esses nódulos, né?
A pessoa tem uma tendinite, ela tende a ter um nódulo, a pessoa tem uma hérnia de disco que está comprimindo a raiz, essa raiz está provocando, ele tende a ter um nódulo, a pessoa tem uma artrose, essa artrose provoca dor, tende a ter nódulo. Lembra o seguinte, toda vez que você tem uma dor, você tem um mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa é a contratura muscular para te gerar estabilidade. Então você gera contratura e isso vai gerar numa área sensível desse músculo, uma área de isquemia que vai provocar esse nódulo. Entendeu? Então você tem uma dor, você vai procurar fazer estabilização dessa estrutura, desse grupamento muscular inteiro, vai contrair e tal, vai gerar um monte de nódulo. Então, Fala aí, eu Maria. acho que você falou duas coisas super importantes aí, né, André? Um é a questão da irradiação, que é uma irradiação assim, a gente tem os pontos gatilhos. Os pontos gatilhos eles já são mapeados, né? Então, assim, não é qualquer zona do seu corpo que dói, qualquer ponto do seu corpo que dói, que é um ponto gatilho. A gente tem livros e mapas de pontos gatilhos e a gente tem essas irradiações também já são descritas. Então, você sabe exatamente para onde que cada ponto gatilho tem que irradiar. Você tem que apertar, ele tem que ter aquela irradiação específica. E ele também tem uma resposta de um twitch, né? Que ele meio que tem que contrair, ele tem que tremer. Então, ponto gatilho é uma coisa muito Mas esse específica. trem não é esse trem aí. Nem sempre, É, né? Nem sempre. Mas está descrito isso, né? mas tem uns E, tão bonitinhos. mas assim, eu acho que a gente, quando às vezes a gente inativa, a gente tem essa resposta de fato. Mas eu acho que o principal do ponto gatilho é a gente saber que eles são mapeados e eles têm radiações específicas, o que é diferente da banda tensa, né? Que a banda tensa é mais um dolorimento no local. Ele não tem essa resposta de irradiação, esse padrão específico, né? Ele não causa dor referida. Ele causa mais, é como se ele tivesse mais associado a uma hipersensibilidade, né? Sensibilidade é dor. E ele ocorre geralmente de forma simétrica, né? Que é mais comum na fibromialgia, né? E não necessariamente, não é um ponto gatilho. Então, acho que é legal a gente diferenciar essa questão da banda tensa do ponto gatilho. Bem-vindo, você falou que você tem nódulos aí, seus nódulos são aonde? Ou quem tiver nódulos, vamos falar desses nódulos ali. Se tiver massagista aqui e tal, vamos bater um papo sobre esses nódulos. Há uma outra diferença também, que a dor referida de um ponto gatilho, ela é diferente de uma dor de uma hérnia de disco. A hérnia de disco, quando ela comprime uma raiz, ela passa por um dermátomo Ah, específico, isso é legal. tem uma, tem uma área específica que aquele nervo atua, age ali, né? O pós-gatilho não, ele não é bem assim, apesar dos mapeamentos aí que a Mariana trouxe, ele é bem mais inespecífico que os nódulos, né? Mas às vezes Que a ele dor radicular. confunde muito, né, André? Isso é legal também, igual você Confunde. falou, porque às vezes confunde muito. Igual a gente tem alguns gatilhos aqui no pescoço que tem uma irradiação para frontal. E daí o paciente sente aquela dor aqui, né? Ah, eu sinto uma dor aqui, é enxaqueca. E não é, né? Às vezes é um ponto gatilho. Se você inativar aquele ponto gatilho, o paciente vai ter uma resposta boa. Na nádega, costume muito para perna, costume para virilha, costume para lombar, né? Então, assim, é super importante a gente saber que existem esses pontos gatilhos e que tem um tratamento super fácil. Então, às vezes o paciente tem às vezes a gente tem cervical que irradia para ombro, né? Então, às vezes o paciente acha que tem alguma coisa no ombro e é um ponto gatilho. Então, daí a importância da gente procurar uma pessoa realmente que tenha formação no tratamento da dor, né? Que conheça os pontos gatilhos, conheça essas irradiações. Não É confunda uma ponto com coisa tão diagnóstico. boba, eu gosto de falar que é bobo, mesmo que eu acho isso tão bobo, esses pontos gatilho, no sentido assim, bobo não para quem sofre por eles, né? Mas que é muito pouco desvalorizado, às vezes, numa consulta com um colega. Porque eu olha só que coisa louca. Eu já tive paciente que chegou com pedido de artrodese de coluna em mãos. A artrodese de coluna é o seguinte, eu vou botar parafuso na sua coluna, meter uma placa ali, firmar a coluna no lugar para que ela não fique mais estável, né? E eu fui examinar o paciente, vi um ponto gatilho no glúteo, né? Fiz o que a gente chama de agulhamento aqui, o solta aquele trem ali, que é dar uma enxugada no gelo ali, né? É bom, ajuda, libera a hora. Mas o paciente melhorou a dor dele, sabe? Aí me fez pensar o seguinte, porra, será que essa dor é radicular? Essa dor é do nervo da coluna? Será que esse paciente, puta, a indicação de cirurgia é a melhor opção para ele?
Aí eu fui, pô, fui examinar outras coisas. Aí cheguei à conclusão que tinha ali uma tendinite de glúteo, que também dá uma dor muito similar a uma dor de hérnia de disco, depende assim, ela também sai da lombar, vai para a perna, atinge em alguns casos o tornozelo. Então ela confunde mesmo, né? Aí eu pedi um exame e tal, tinha ali uma tendinite de glúteo, a gente tratou com, não lembro, tem mais tempo, acho que foi onda de choque nessa época que eu fazia. Mas o paciente, ou seja, ele ia ser submetido a uma cirurgia Não ia com melhorar uma a dor? tendinite. Não ia, porque o problema dele era outro, com uma tendinopatia. E que gerava essa dor, essa contratura muscular nele, uma das causas, sem dúvida, era essa tendinopatia, né? Que estava ali gerando uma contratura muscular para dar estabilidade naquele quadril, porque ele tinha dor, e gerando esse nódulo, né? É, isso que Então, você estava falou é acontecendo. super importante, né, André? Porque, assim, uma outra coisa que é super comum também, né, que é a síndrome do piriforme, né, que também tem um gatilho Olha, importante no piriforme e que também dá essa dor, né, na região do glúteo irradiada para a perna, de compressão do nervo ciático, que as pessoas... Eu acho muito isso, assim, né, que todo mundo acha que essa dor que irradia para a perna é do nervo ciático, né? Ah, eu tenho dor do nervo ciático e tal. E daí, se você compra esse diagnóstico, né? Se você não investiga, se você não examina o paciente, você acaba fazendo essas indicações, né? Às vezes o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, um procedimento mais invasivo, quando uma coisa mais simples resolveria. pô, e é isso, o paciente ele quer uma resposta, né? Ou seja, a pessoa está sofrendo com um trem há muito tempo. Uma dor que atrapalha seu sono, atrapalha seu relacionamento familiar, atrapalha seu humor, atrapalha tudo, né? E ele quer uma resposta. Ele pede um exame, encontra ali uma hérnia de disco, ele tem uma dor semelhante, ele fala, puta, eu vou operar isso aqui que eu devo ficar bom desse trem. É, E que vai na prática a resolver. gente vê que não é bem assim. Às vezes um exame físico mais bem feito e criterioso, você começa a encontrar outras causas de dores que justificam essa dor lombar indo para a perna. Dentre elas, os pontos gatilhos. Dentre esses pontos gatilho, o ponto de piriforme, que é outro ponto, que é outro nódulo que vocês já ouviram falar na síndrome do piriforme, papapá, papapá, que gera uma dor que pega do glúteo e vai para a perna, que parece uma dor que pode ter uma dor, tanto comprometimento ciático, né, por compressão do próprio ciático, mas não necessariamente. E às vezes você entra ali com a agulha guiado por ultrassom, você bota e vê o músculo, você vai e joga ali um anestésico e você consegue soltar esse músculo, né? É, a Yasmin tá falando aqui, né, que ela tinha assim, o diagnóstico do síndrome do piriforme, depois você fez tendinopatia glútea e resolveu. Então, isso também é muito comum, né? Porque, assim, hoje a gente nem chama tanto de síndrome do piriforme, né? Mas síndrome glútea profunda. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado de não atribuir tudo que é dor ali na região do bumbum, né, ao piriforme, porque a gente tem outras coisas ali. Eu acho que o problema também é muito esse, né, André? Assim, a gente às vezes achar que, ali é piriforme. Irradiou para a perna é ciático, né? É lombar, hernia de disco, sei lá. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em generalizar os diagnósticos, né? Assim, na verdade, não é bem assim, né? Tem muita coisa, a gente tem que investigar, tem que examinar o paciente. Inclusive, assim, essa questão que você falou de hernia de disco, né? Às vezes o paciente dá uma olhada lá no exame, vê uma hernia de disco, pronto. Mas a dor miofacial dói muito, né, André? A dor da contratura muscular, a dor miofacial dói muito. E às vezes é ela que incapacita o paciente. Nem Ah, tanto a dor da hernia de disco, a dor que foi, né, que causou essa dor miofacial. basta a pessoa que está aí achando que não tem noção muito da síndrome miofascial, se ela dói, basta ela lembrar de alguma vez na vida que ela acordou com torcicolo, por exemplo. Que possivelmente alguém já acordou com o pescoço meio travado. Aquilo dali é uma síndrome miofascial, né? É uma contratura muscular, isso gera dor para chuchu. Mas aqui tá a paciente aqui, é paciente, é Yasmin, né? Ela falou que chegou que tem um diagnóstico lá de síndrome do piriforme, mas foi solicitado um exame que demonstrou que tinha uma tendinite glútea, possivelmente foi feito um bloqueio aí para confirmar esse diagnóstico. Eu vou aqui pegar um negocinho, explica pra gente aí, Mariana, se você puder bater um papo sobre isso,
a importância nesse caso de se fazer um bloqueio diagnóstico, inclusive quando a gente fala em síndrome miofascial, porque os pontos gatilhos é somente um diagnóstico, e tratá-los, soltá-los, liberá-los, Eu acho que aí você tem vai duas liberar uma das questões, coisas. né, André? Primeiro Nossa, é que a gente mania que tem de saber me que cortar, puta, né? a gente tem que saber que a gente tem pontos gatilhos que são ativos, né? E tem pontos gatilhos que são latentes, né? André. Oi, eu tô ouvindo, é porque eu só desliguei a câmera e esqueci de desligar o fone. Aí eu vou caminhando pela casa, você vai passando por áreas, aí Entendi. você... Aí parte é a Então, esposa falando com você, a outra parte é os filhos. a gente tem a questão dos pontos gatilhos que são ativos, né? E os que são latentes. Então, assim, não é todo. A gente tem um carocinho, mas às vezes ele não dói, né? Então tá tudo bem. A gente não tem que mexer nesse carocinho, né? A gente tem que mexer naqueles que doem. Isso é uma coisa. E a outra coisa é essa questão que você falou, né? Porque a dor miofascial, ela é na maioria das vezes secundária, né? A dor facial que é importante, a dor facial que é limitante, a dor facial que é incapacitante, que é a dor facial do paciente com dor crônica. Então a gente tem que saber o que está causando aquele ponto gatilho, o que está causando aquela dor miofascial. Porque se a gente for lá e só inativar o ponto gatilho, ele vai refazer, porque a gente não tratou a causa daquele ponto gatilho. A gente não tratou o problema que está refazendo aquele ponto gatilho. Então ele vai refazer, ele vai melhorar na hora, depois ele refaz. Por isso que às vezes não adianta, né? A gente tratar com massagem, né? Só com liberação miofascial do rolinho. Então, assim, Mas às vezes a gente ajuda. Hoje eu tava ajuda, com a é paciente, ótimo, dá lógico. um alívio danado, mas assim, volta, né? Acho que super tem benefício, mas volta. E daí a gente tem que fazer os bloqueios diagnósticos. Então, por exemplo, a paciente que falou aqui que tinha, né, um gatilho, uma dor glútea, e daí depois foi diagnosticado a tendinite. Então, assim, é importante a gente procurar a causa, e daí a gente vai lá, faz um bloqueio diagnóstico, que é o bloqueio diagnóstico. A gente anestesia aquela estrutura que a gente acredita que é a causa da dor, e se a dor melhorar, é dali a estrutura. É daquela dor a estrutura, né? A estrutura daquela dor. E daí a gente trata depois de forma mais permanente aquela estrutura. Mas é sempre importante, né? É o padrão ouro diagnóstico, né? É a gente fazer isso, o bloqueio diagnóstico. Porque a gente vai lá e anestesia aquela região específica. Se resolveu, funcionou, descobrimos que é dali a dor, e aí a gente vai tratar de forma mais permanente aquela estrutura. Quais são os fatores de risco, assim, da síndrome facial? Os fatores de risco para formar os pontos gatilhos são traumas ou microtraumas, né? Então, daí O que isso depende. quer dizer? Sei lá o Depende. que é isso. Então, a gente pode ter Isso trauma foi um agudo, trauma. né? Tipo, Isso foi um trauma que aconteceu no celular. isso é um trauma, por exemplo, um acidente, alguma coisa, que é o caso do torcicolo, né? Ou então quando trava a coluna. Ou então a gente tem microtraumas que vão acontecer naquele músculo. Por exemplo, imobilismo, falta de exercício, má postura, deficiência vitamínica, distúrbio do sono, algumas patologias articulares. Todos isso que você. O que você faz, né? Por exemplo, uma patologia articular. Você tende a proteger aquela articulação. Então, você hipersolicita aquele músculo que está protegendo a articulação. Então, daí você tende a fazer uns microtraumas e vai gerando a dor miofascial. É como se o corpo tentasse proteger aquela área, né? Sim, você falou de deficiência nutricional aí, olha só. Vitamina. Ou seja, nós não estamos falando só de lesão, né? Nós estamos falando, às vezes, do componente metabólico envolvido, né? E realmente, tem muito estudo mostrando que pacientes que têm a tendência a ter síndrome miofascial, nesses nódulos, eles têm, às vezes, carência de vitamina B, carência de magnésio, né? Tanto é que o magnésio tem algumas coisinhas que mostram que ele alivia dor, e muitas vezes a pressão melhora da função do muscular. O magnésio é muito legal, né? Eu sou muito fã de magnésio, assim, a gente usa muito na anestesia. E o magnésio, ele antagoniza o cálcio, né? E o cálcio é o principal íon envolvido na contração muscular. Então, o magnésio é um potente relaxante muscular. Então, ele tem um benefício super bom
nesse tipo de dor, na dor miofacial, alivia muito essas contraturas. O magnésio também, ele atua, né, nos receptores NMDA, então ele também tem um resultado super bom na sensibilização central, que é essas alterações que acontecem no paciente com dor crônica. O paciente também, o magnésio também atua no sono. Então, o magnésio está super bem indicado na dor crônica, né? É um íon super importante. Mas nem tem. E mais o que você usa para tratar a síndrome miofascial, Mariana? Então, síndrome Você já tacou a pedra já na fisioterapia, você já tacou a pedra já na massoterapia. eu Acho que não isso não taquei trata, não. pedra em lugar. Eu tô até com medo do que vem Eu, por aí. eu não taquei pedra em ninguém, tá? Fisioterapia é essencial, parte essencial do tratamento tem que ter fisioterapia. Sem fisioterapia, a gente não resolve nada, né? Os fisioterapeutas são o braço direito e o braço esquerdo do médico da dor. Então, não taquei pedra em ninguém. Dor miofascial a gente trata com fisioterapia. A gente pode usar remédios também, né? Analgésicos, né? A dor miofacial tem um componente mais nociceptivo, né? A gente pode usar relaxantes musculares, a gente pode fazer procedimentos também, a gente pode infiltrar esses pontos gatilho, pode inativar eles com agulhamento seco, a gente pode fazer Atividade massagem, física, você recomenda? física, precisa, né? Acabei de falar que o sedentarismo é uma das principais causas de ponto gatilho, né? Se não for a causa do ponto gatilho, ele mantém o ponto gatilho, né? Então é fundamental. E sempre procurar uma causa, né? Ver se esse ponto gatilho não é secundário. Então sempre a gente tem que procurar uma causa para ver se a gente consegue uma resolução melhor dessa dor miofacial. Senão ela tende a refazer. A gente vai lá, inativa, faz fisioterapia, trata com remédio, o paciente melhora, daqui a pouco volta. Cara, o negócio é o seguinte, eu sei que tá em casa. Pô, eu tô aqui meio cansado que eu cheguei de viagem, Mariana falando aí. Mas, pô, se tu vai no... Eu não posso falar assim, eu tenho que falar mais sério, que eu esqueço às vezes que o médico tem que falar de maneira mais séria. Que se lasque. Mas vamos lá. Se você tem um nódulo e você sempre vai nesse profissional para fazer agulhamento, e, porra, já tem um ano que você está fazendo agulhamento, para Depois para pensar. Não eu tô. vai. Não, pô, mas eu tô falando de médico mesmo. Eu tô falando de médico. Vai no médico, o cara tá fazendo um ano de agulhamento e não te oferece nada. Tem um trem de errado. Tem um trem de errado, né? A questão é por que esse nódulo não vai embora? Ele fica se refazendo. É porque tem coisas envolvidas na formação desse nódulo. Seja elas tanto biológicas, por exemplo, a tendinite, uma artrose, um problema metabólico, uma falta de algum nutriente, seja ela psicológica também, parte mental, porque quando você está estressado, quando você está deprimido, você aumenta um monte de substância que não deveria estar ali, que está em excesso. Substâncias estressoras, como noradrenalina, vai fazer mais contratura, vai chegar menos sangue, vai fazer com que essa área sensível desse músculo fique pior. Tem um estudo muito legal que ele avalia exatamente, ele pega, bota uma microagulha dentro do ponto gatilho, por um esquema lá que eu já meio que esqueci, que eu tenho que reler isso aí, mas por um esquema osmótico ele consegue puxar o que tem naquele ponto, as substâncias que tem ali, e observa que ali dentro daquele ponto tem muita substância inflamatória. Então tem a ver com com o sistema sistêmico seu, se você é uma pessoa muito inflamada, por isso que a Mariana falou, paciente que dorme mal, ele inflama. Paciente que é obeso, ele é mais, já é um estado inflamatório, favorece você ter nódulo. Paciente sedentário também é um estado que tende a ser inflamado. O paciente não faz nada para melhorar a parte cardiopulmonar dele, tende a ser inflamado. Ou seja, tudo isso favorece gerar. Pois bem, voltando lá. Se você vai num cara que fica só fazendo massagem com o seu ânimo inteiro, acho que tem que ir. Precisa do alívio. O alívio é importante, ele faz parte do tratamento, o alívio imediato. Mas tem que, de fato, procurar por que eu ando gerando nódulos de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem alguma coisa acontecendo. Isso tem que ser investigado de uma fórmula ampla. Mas pensando no ponto em si,
Existem muitas coisas que podem ser feitas para soltar o seu nódulo. Que a Mariana estava falando e eu cortei. Vou até passar para instalar de novo para ela, que senão eu fico aqui falando. Eu acho legal isso. A gente tem várias formas de inativar o ponto gatilho, né? A gente pode inativar assim com agulhamento seco, a gente pode inativar com acupuntura, a gente pode inativar com anestésico local, pode usar até botox. A Pô, gente essa costuma acupuntura parece um tanque que serve para tudo, né? tudo. A Não mulher tem. fala, ai, você tem tendinite, acupuntura. Ah, você tem nódulo, acupuntura. Tem dor de cabeça, acupuntura. Tem hemorroida, acupuntura. Não, Dor de cabeça, o resultado é top, a acupuntura. Tem gente que para de tomar remédio, tão bom que é. Mas tem um monte de gente com dor de cabeça, que a causa da dor de cabeça são os nódulos que tem na cervical. ah, Só para reforçar. Porque chega as pessoas lá, eu tenho enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. Não olha nem para um lado nem para o outro, né? Não, porque eu tenho dor assim. Aí você palpa aqui, mano, a cabeça faz assim, vupa. Cara, se você não tratar essa cervical sua, você vai ficar com essa dor de cabeça essa sua vida aí. Fica aí tomando topiramato, não é amitriptilina. Já tem tomando. 50 anos que o cara toma. Não, 50 mas tem uns 20. Não, eu tomo topiramato, eu tomo, pô, minha dor de cabeça não melhora. Não vai melhorar, bah. Já testou, não vai funcionar no ser. Tá errado para mudar essa porcaria. Super legal. É porque assim, tem vários tipos de dor de cabeça que a origem tá no pescoço, né? Tem até um nome isso, né? Tem? Você fala, é Estou chocado. Fala para mim. que a cefaleia é cervicogênica. Então, é super legal mesmo a gente avaliar isso, né? E saber disso, porque às vezes o paciente está tratando, é aquele paciente que chega no consultório, já tomou de tudo, já fez todos os profiláticos e nada resolve. Não vai resolver, né? Porque se você não for lá e tratar ou a dor facetária do paciente, ou o nervo occipital, ou o ponto gatilho, o que está mantendo, né, aquela dor de cabeça, não vai resolver. Então, é super importante a gente sempre examinar o paciente, né? Saber dessas coisas para a gente conseguir diagnosticar esses casos. Mas em relação à ativação do ponto da acupuntura que você tinha falado, eu acho legal a gente falar que a acupuntura ela funciona sim, ela funciona muito bem. E ela funciona muito bem para muitas coisas porque ela trata o doente, né? A medicina tradicional chinesa, ela tem uma abordagem centrada no doente, ela é sempre individualizada, específica para aquele doente. Então, a gente não trata na acupuntura, porque eu vou tratar a sua dor no pescoço. Não, a gente sempre faz uma avaliação completa, né? A gente sempre Não. avalia a emoção, avalia várias coisas para tratar a dor no pescoço. A gente entende que as dores do paciente são manifestações, né, de desequilíbrios internos. Então, assim, não tem como dar errado, né? Porque ela centra em você e no seu desequilíbrio individual. Então, a acupuntura, sim, funciona muito bem e para muitas coisas. E tem um resultado muito bom. Não, sem dúvida. Eu tô aqui rindo de outra coisa, que a Mariana me botou aqui ela sempre me manda, né? Ela fala assim, nós vamos falar disso. Eu falo, tá bom, vamos falar disso. Aí ela me manda aqui cara, essa aula que você mandou aqui dessa pessoa, eu não gostei dessa aula, não. Ô, aula ruim. Eu tô lendo aqui um pedaço da aula. Meu Deus, eu não vou falar quem fez a aula, mas ô aulinha ruim. Ainda bem que eu não assisti a aula desse cara. Desse cara, dessa mulher, não sei quem é. Tem um Bom, nome aí, slide. não sei, já vi já aqui, não vou falar quem é. Mas que é ruim, é ruim. Deus me livre. Tá bom, uma das coisas que a gente trata é o agulhamento, né? Como é uma coisa que eu mais pratico para inativar ponto gatilho, eu faço muita lidocaína venosa, porque ela vai fazer uma vasodilatação bacana, eu gosto dessa vasodilatação, né? Ajuda a dessensibilização central, etc. Uma das outras coisas é o agulhamento, que você pega palpa o bagulho lá, o caroço, e vai com uma agulha. Mas é uma agulha pequena, não é uma agulha monstra, não. É uma agulha pequenininha, agulha de insulina, assim que eu gosto. Isso é, se for um nódulo superficial, óbvio, né? Não dá para falar em fazer agulhamento ponto-gatilho de glúteo com agulha de insulina, não. Isso é usar outra agulha. Mas aqui na agulha, nos pontos da cervical, eu uso muito insulina. A gente imagina o seguinte, imagina que isso aqui é um nódulo, isso aqui é uma agulha.
A gente entra em um nódulo e depois vai agulhando esse nódulo assim. Aí esse nódulo ele tende a soltar, a- começa a deslizar de novo. Obviamente, se não fizer nada depois disso, vai voltar. Mas existe a possibilidade de fazer o agulhamento ponto gatilho a seco ou com anestésico. Eu quero ouvir da prática da doutora Mariana como é que ela costuma fazer, que ela falou de acupuntura, porque É, serve para tudo. Mas tirando a acupuntura que serve para tudo, a gente pode usar agulhamento. pode também. Mas assim, não é o objetivo. Isso é uma dúvida comum, né, também, André? A gente escuta até os profissionais falando isso, né? E assim, os pontos de acupuntura não são os pontos gatilho, quase todos são pontos de acupuntura, mas os pontos de acupuntura nada tem a ver com os pontos gatilho, não, né? A acupuntura é uma técnica que foi descrita há 5.000 anos atrás, então nem existia essa definição de ponto gatilho. Então, assim, a acupuntura ela não foi feita, ela não tem função de inativar gatilho, mas ela acaba inativando alguns gatilhos. Né? Assim, é como se fosse um efeito colateral da acupuntura. Você pode fazer se você quiser, pegar. Não, menina, eu te fiz uma pergunta. Deixa eu voltar aqui, eu vou te cortar. Eu te perguntei outra coisa. Eu te perguntei se você costuma fazer medicamentos no seu agulhamento Eu ou costumo, se você faz ele sem medicamento. os estudos mostram que são técnicas equivalentes. Eu costumo fazer lidocaína porque traz mais conforto para o paciente, né? Uhum. Faz o anestésico local, então o paciente sentir menos desconforto depois, né? Depois, um dia depois, pode até ficar dolorido o local da punção. Mas na hora, né, costuma soltar logo a musculatura, ele tem um alívio imediato. Então a gente tem a prática de fazer lidocaína e também tem essa relação, né, que você falou, de fazer esse leque, né, que solta mais o nódulo. Então você teoricamente também distende quando você usa lidocaína. Então você libera essa isquemia do nódulo, né, de forma mais eficiente. Então a gente tem o hábito de fazer com lidocaína para promover mais conforto, mas tem isso até com o soro fisiológico, né? Outra coisa que pode soltar, eu vejo o pessoal soltando muito que eles usam a ventosa, né? É uma ferramenta interessante. A outra são os massoterapeutas, eles soltam esses nodos com a mão, ou seja, soltar não é o problema. É o que eu costumo falar assim, aliviar a dor não é difícil, né? Aliviar a dor é fácil. O difícil e o grande desafio é manter-se sem dor. Aliviar a dor, você vai ali, faz um balacobaco ali e alivia. Às vezes eu vejo paciente no consultório e falo assim, eu queria tanto ficar um dia sem dor, cara. Esse paciente eu gosto, porque esse é fácil de deixar um dia sem dor. Mas depois que ele fica um dia sem dor, ele vê que não é só um dia que ele queria ficar, né? Depois volta. Ou seja, a dificuldade é a longo prazo. Tá com sono, né, Mariana? Eu também. Então tá, Mariana, já que você tá com sono, queria agradecer a todo mundo mais uma vez presente na live. Esse tema foi bacana porque é um tema muito, 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 muito comum. É difícil a gente tratar alguém que não tenha nódulo, ou seja, a pessoa tem hérnia de disco, ela vai ter nódulo. A pessoa tem tendinite, ela vai ter nódulo. A pessoa tem cefaleia, geralmente tem nódulo. A pessoa tem alguma artrose que dolorosa, vai ter nódulo. E às vezes só soltando o nódulo você já tem alívio. A pessoa é estressada e tem dores no pescoço por estresse, vai ter um nódulo. Ou seja, é muito comum a presença dessa síndrome facial nos pacientes com dores crônicas, né? É difícil achar um paciente que não tem, né? Um paciente que tem uma cura, assim, né? Sempre tem, né? Uma dor miofascial. O estudo que eu li tem 96%. Então, assim, Eu na consulta eu levanto, vou o paciente até para o paciente sentir um pouquinho o que ele veio buscar, né? Assim, então, eu sempre levanto, boto a mão em algum nódulozinho e falo assim, a dor tá indo para tal lugar, tá? Isso serve para ele sentir alguma, digamos assim, poxa, o doutor sabe o que está fazendo aqui. Mas é porque isso é muito comum. E às vezes soltando aquilo dali na consulta e dando todo aquele alívio no paciente, ele já olha e fala assim, poxa,
é possível melhorar minha dor aqui numa, né? Então aí você vai procurar outras causas de dores que fazem com que aquele ponto fica acontecendo. Mariana, para evitar os pontos gatilhos, só para a gente fechar. Nós falamos de como soltá-los, seja por acupuntura, seja, não falei, mas terapia por onda de choque, seja, não falei, por laser, seja por agulhamento, seja por compressa morna também, às vezes. Ah, verdade, Você, alivia bastante. você que está com nódulo aí no seu pescoço, no seu bumbum, na sua coluna, uma compressa morna, porque vai relaxar a musculatura. Ou seja, tudo que você fizer que vai relaxar, vai te ajudar. Então, as terapias de relaxamento, elas são muito boas para a síndrome miofascial. Mas para evitar a síndrome, além de tratar a base do problema, que deve ser tratado, senão você vai ficar eternamente enxugando o gelo, o que você recomenda? Eu vejo, por favor, Maria. Eu acho que a principal é essa questão de saber de onde está vindo a dor. Mas a gente precisa ter, como a gente sempre fala, né, doutor André, saúde. Então a gente precisa cuidar das nossas deficiências nutricionais, das deficiências vitamínicas, então se alimentar de forma saudável. Procurar ter um sono adequado, então procurar fazer higiene do sono, procurar dormir o número de horas corretas. Tomar muita água também é super importante. Fazer exercícios físicos regulares. E se a gente quiser também, sempre alongar a musculatura. Eu vou dar uma dica, para quem quer tratar síndrome miofascial, obviamente. Atividade física. Atividade física Ou é super. seja, aquela galera que, pô, já meio que pratica uma atividade física e tal, pô, e chega no consultório e fala assim, pô, não sei se eu mantenho, não. Quando eu faço, alivia. Precisa. Ela funciona como remédio nesse caso, né? Ou seja, você que tem síndrome miofascial, um conselho, atividade física. Não deixe de fazer. É isso aí, Mariana. É isso aí, doutor André. Então é isso. Vou falar mais alguma coisa, Mariana? Não, quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve na nossa live de segunda-feira. É sempre muito bom estar aqui, conversar com vocês. Nosso tema hoje foi de uma coisa super importante, super prevalente na medicina da dor, que é a dor miofascial. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem dor miofascial, se você quer fazer algum comentário ou for com alguma dúvida, manda pra gente lá na nossa foto, na Relivion da nossa live, que a gente vai ficar feliz em responder você. E se tem algum tema que você também gostaria de conversar com a gente aqui nas segundas-feiras, manda lá pra gente. Simples assim. Que a Mariana vai estar aqui toda segunda-feira batendo papo. Eu vou estar com ela aqui também. Sempre quando der. Né? Chegou agora, Manda tá marcado. Já cheguei agora. Que só puxa. quando Tá ela... marcado para 7 horas, mas chegou atrasada. Tem horário o bagulho. A casa não é assim, bagunçada, tudo. Quer dizer, um pouquinho só. É tudo bagunçado, né? Se tiver alguma Mas vai ficar gravado aí, Lu. Depois você assiste aí. Mas resumindo, atividade física. A síndrome miofascial, ela é secundária geralmente, ou seja, existe uma outra coisa que provoca a sua dor síndrome miofascial, o seu nódulo. Você deve fazer uma gestão da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde social, da sua saúde alimentar. Parece ser simples, e é de fato. E são tudo escolhas, ou seja, escolher promover a sua saúde. A atividade física, ela é muito, quando a gente fala em nódulos crônicos, ela é muito, 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 muito importante. Dentre das terapias, nós utilizamos terapias medicamentosas. Cada paciente tem que ser desenhada a sua terapia. O paciente tem mais distúrbio do sono, você vai utilizar uns medicamentos. O paciente tem mais indisposição, outros. De modo geral, você utiliza relaxantes musculares, analgésicos e modulador antidepressivos e anticonvulsivantes. Outra coisa muito importante que faz parte do alicerce terapêuticos, fisioterapia, psicólogo, nutricionista. São peças-chave. Na síndrome miofascial, eu acrescento o massoterapeuta, pode nos ajudar bastante. Pensando em prevenção, nós vamos fazer, além disso que eu falei, da saúde física, mental e social, nós vamos estar fazendo atividade física, que eu vejo como uma das coisas mais importantes. Ou seja, eu tenho um nódulo, eu quero prevenir,
Faça atividade física. Dentre faltou só falar da terapia, pode-se utilizar agulhamento, ponto, gatilho. Entra com a agulhinha para soltar o músculo. Pode-se utilizar a terapia por onda de choque, é um aparelho que a gente pode até vir a falar aqui, que ele, por energia mecânica e por cavitação, que é o que acontece, ele vai provocando ali um estímulo naquela estrutura de microlesões, provocando fazer com que haja uma melhor vascularização, estimulando a migração celular para ali, para ver reparação e etc. Interessante. Agulhamento, eu falei terapia por onda de choque. Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu resumi aí. Brilhantemente. Faltou o quê? Faltou mais nada. Faltou... liga, marca tua consulta com a doutora Mariana, que ela vai te fazer tudo isso aí. Tá. Obrigada, doutor André. Obrigada a todo mundo. Se você for Deus alguma abençoe. dúvida, E vamos, que hoje é só segunda-feira. E segunda-feira tem mais, pontualmente, aqui às 7 horas. Eu, doutora Mariana, diretamente da Relívio. tem uma musiquinha, você não tá, né? Não, hoje não vou cantar música. Tá hoje, né? Não, hoje eu não tô a fim de cantar música. Semana que vem ser melhor, tá? Vamos cantar. Faltou a vinheta, eu senti falta da vinheta. Faltou a vinheta mesmo. Faltou a vinheta. Você não presta mesmo. Vamos treinar para semana que vem. Boa noite. Você tem que... Um beijo para vocês. Fica com Deus, todo mundo. E você tem que ir para casa cuidar do neném. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Boa semana.